Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mesa e Café. Você é empresário, está aí perdido no que aconteceu, no que está acontecendo com tudo isso da reforma tributária. Esse episódio é para você. Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito importante, uma pessoa que é especialista justamente nesse assunto para tirar todas as nossas dúvidas a respeito disso. E claro, não tem como esgotar o tema, mas vamos aqui trazer um cunho informativo bem bacana para esse podcast. Então fica aqui com a gente, que hoje eu estou com a doutora Amanda Glauca. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado, Zilka. Agradecer de já a oportunidade, de estar aqui nesse podcast para a gente poder esclarecer as principais dúvidas sobre a reforma tributária. Pronto. Então, para começar esse episódio, aquela nossa pergunta padrão para nossos entrevistados, a gente sempre pede para que eles se apresentem. Então, fala um pouco para o nosso público quem é a Amanda. Bem, eu me chamo Amanda Glauca, sou advogada e professora, sou filha da terra, sou caxiense, já estou na docência há 6 anos, atuo como advogada também na nossa cidade há pouco mais de 10 anos. E essa é o resumo de quem é a Amanda Glauca. Muito bem. E, doutora, entrando justamente nesse tema, a senhora é advogada tributarista, não é? Isso, eu sou advogada, especialista em direito tributário e finalizando o meu mestrado também voltado, minha linha de pesquisa é na área também do direito tributário. Temos peso aqui, hein? Estamos na mesa com alguém que sabe falar do assunto, então fica aqui com a gente. Doutora, e sobre esse tema da reforma tributária, muitas coisas têm acontecido, a gente está ouvindo muita notícia por aí, que vai acabar algumas coisas, que não vai, mas para situar o nosso público, primeiramente, o que é a reforma tributária, para a gente dar um ponto marco aqui para o nosso episódio. Pronto. Antes da gente adentrar e entender de fato o que é a reforma tributária, quais são as alterações significativas, E também colocar um ponto de interrogação em todos os empresários, tanto nos empresários quanto nas pessoas físicas também. Sim, é importante, sim. A gente colocar um ponto de interrogação em todas as pessoas que vão assistir o nosso podcast, Então, antes disso, eu queria falar o porquê da reforma tributária, O porquê, qual a necessidade, doutora Zilka, da gente tratar esse tema, porque a necessidade que o governo brasileiro, todos nós, vimos da necessidade de se ter uma reforma tributária. Bem, qual o cenário do direito tributário que nós temos hoje, atualmente, antes da reforma do direito tributário? O cenário que nós tínhamos, Ilka, era mais ou menos que a gente costuma sempre ouvir falar muito, a gente ouve falar muito dentro do direito tributário em manicômio tributário, Por que manicômio? Porque é uma loucura. O empresário não sabe o que está pagando e não sabe quando deixa de pagar. Ele não sabe o que está devendo. Ele não sabe o porquê ele está pagando e também nem sabe o porquê está devendo. E às vezes ele está devendo e nem sabe que está devendo e o porquê está devendo. Por conta da complexidade. Justamente por conta dessa complexidade que nós temos atualmente no direito tributário. Zilka, nós temos estudos, E dentro dos estudos foi feito um levantamento. E esse levantamento apontou que atualmente nós temos cerca de mais de 400 mil leis que versam sobre direito tributário. E aí, dividindo essas mais de 400 mil leis que nós temos atualmente sobre regulamentando o direito tributário no nosso país, você dividir da Constituição de 88 para cá, dá cerca aí de mais ou menos, acho que umas 37 legislações sendo criadas por dia. Então é um número alto. Não tem como você dar conta, você não tem como acompanhar e entender toda a complexidade do direito tributário. Então, em virtude de toda essa complexidade, da gente não entender o que acontece dentro do direito tributário, E o direito tributário já tem aquela fama de ser o mais difícil, Sim, dentro a disciplina mais odiada. A disciplina mais odiada pelos discentes de uma forma em geral. Então, visando isso, até para oferecer mais transparência, o governo tentar reduzir processos judiciais, ser mais fácil, mais célere para todo mundo, é que o governo ele viu a necessidade, entendeu essa necessidade de se fazer uma reforma. E aí a gente começa de fato a falar em reforma. Primeiro ponto da reforma, o porquê da reforma. Primeiro, eles vão tentar reduzir desigualdades sociais,
onde a gente vai pôr fim a guerras fiscais, né, de um estado e outro, quem tem as alíquotas mais atrativas, quem dá mais incentivos fiscais para a empresa. Nós vamos tentar aqui reduzir e nós vamos ter uma parametrização com relação às leis. Por exemplo, vamos pegar aqui o imposto do ICMS. Atualmente nós temos 27 legislações tratando sobre ICMS. Quando a gente fala sobre o ISS, o Imposto Municipal, nós temos pouco mais de 5.500 legislações tratando sobre o ISS. Né? Então, cada município ele vai disciplinar o seu. E a reforma tributária, um dos primeiros pontos que ele traz, Zilka, quando a gente fala em termos de legislação, é normalizar, né? É unificar toda essa legislação. Vai ser uma legislação para todo mundo. Né? Então, aí você já tem uma facilitação. A mesma que eu vou ter aqui incidindo no município de Caxias é a mesma que vai ter lá incidindo no município de São Paulo, por exemplo. Né? Então, a primeira facilitação vai ser com relação à legislação, a gente vai uniformizar essa legislação. Segundo ponto, né, o governo ele visa reduzir litígios. Exemplo, os dados do CNJ, eles nos mostram que uma execução fiscal, ela demora cerca de, no mínimo, 7 anos para ser julgada. Olha só. Né? Então, com isso, o não julgamento da execução fiscal, essa demora nesses julgamentos de execuções fiscais, de processo de execuções fiscais, o governo está deixando de arrecadar. Né? Então, o governo deixa de arrecadar bilhões de reais ali por questão, digamos assim, o dinheiro está preso, está amarrado naquelas execuções fiscais. Então, o segundo ponto, né? O governo, ele quer reduzir esse litígio, ele quer reduzir essa quantidade de execuções fiscais que hoje nós temos no nosso país, né? E aí, consequentemente, reduzindo, né? Você tem ali mais dinheiro circulando. Segundo ponto da reforma tributária, né? Aqui a gente vai tratar sobre a reforma tributária do consumo. Nós não vamos falar sobre impostos que vão incidir no patrimônio, né? E impostos ali que também vão incidir com relação à renda, né? Quando eu falo patrimônio, eu estou falando ali do IPTU, ITBI, TCMD. Esses impostos e o imposto de renda, eles não estão aqui na nossa primeira conversa, né? Então, seria aí algo para um segundo capítulo, né, Zilka? Olha só, temos aqui já, coloquem aí nos comentários para a gente dar uma continuidade nessa nossa conversa, né, também, porque é algo muito complexo, né? Isso. Esse ponto principal da reforma tributária, né, vai começar agora, 2026. 2026 é o ano de teste para todo mundo, é o ano de teste para o governo, é o ano de teste para os empresários, né? É o ano de teste para nós, advogados, tributaristas, para os contadores, para todas as pessoas que são envolvidas nesse processo. A reforma tributária, né, esse período aqui ele vai de 26 até 2032. Então, nós vamos ter até 2032 para adequar as empresas, nós vamos ter até 2032 para que, de fato, essas mudanças iniciais, elas possam, de fato, ocorrer, né? Começar a operar em todos os sentidos. Então, nós teremos, ao longo desses anos, né, nós vamos ter gradualmente esses impostos sendo implantados. O que muda de já? O que muda para agora? Era a pergunta mesmo que eu ia fazer, assim, na prática. Na prática, o que vai mudar? Nesse primeiro momento. Vai deixar de existir a PIS e a COFINS, o ICMS e o ISS. No lugar desses 4 impostos, vai surgir aqui 2 impostos, né? Vai surgir a CBS e o IBS, né? A CBS, a contribuição, vai ficar no lugar da PIS e a COFINS, e o IBS, né, o imposto, ele vai ficar no lugar do ISS e do ICMS. Vamos pegar aqui, Zilka, que é sempre alvo de dúvida, qual a diferença do ICMS e do ISS? Hoje, tem-se uma grande dificuldade de separar de fato, às vezes as pessoas ficam em dúvida, e principalmente com a digitalização de serviços, de vendas de mercadorias pela internet, né? Então, às vezes, há uma confusão e há uma bitributação.
Aqui vai incidir ICMS ou vai incidir ISS? Sim. Então, o que é que o governo fez? Né? Pegou um imposto, o ISS, que é de competência do município, e pegou o ICMS, que é de competência do Estado, unificou os dois e tornou um só. Né? E aí nós teremos a figura do IBS, né? Então, essas são as principais mudanças que vão ocorrer agora. E na prática, assim, só lhe interrompendo, essa carga tributária, ela aumenta ou diminui? Zilka, depende do negócio. Né? Então, é importante a gente deixar claro, principalmente para quem vai estar assistindo, quem está assistindo o nosso podcast, depende do negócio, depende do seu comércio, depende do tipo de produto que você vai ofertar. Tem produtos que a carga tributária você vai pagar menos impostos, negável. Mas tem produtos que possivelmente com a reforma tributária ela vai onerar. Né? Então depende, a pergunta não tem como ela ser exata, vai depender de uma padaria, ela vai recolher de uma forma, né? Uma loja do varejo vai recolher de uma forma, uma indústria vai recolher de uma outra forma, o prestador de serviço também, ele vai recolher de outra forma. Então é importante a gente destacar assim, que depende, né? E o que a gente indica, Zilka? Para que a pessoa, para que ela consiga sentir os efeitos da mudança, né, da reforma tributária dentro do seu negócio, porque é importante a empresa ela se preparar, é importante a empresa se planejar, que ela consulte o seu contador de confiança da empresa, que ela converse com o advogado da sua confiança, né, para que possa se preparar e estar aí apto às reformas do direito tributário. Sim, porque a proposta é simplificação, só que por trás da simplificação tem todo um sistema que precisa ser estudado e é importante ter um profissional de confiança nessa hora, né? Que a senhora falou aí que vai unificar os impostos, né? ICMS, ISS será a IBS, Isso. né? Só que então vai ter uma diferenciação, mesmo assim, mesmo tendo essa unificação, tem uma diferenciação, por exemplo, se for a venda de um produto para a venda de um serviço. Vai existir essa divergência na hora de tributar? Isso, Zilka. Qual é a grande diferença? Né? Cada imposto ele tem um recolhimento de forma específica. Né? Cada produto. Exemplo, dentro da reforma tributária, foi criada a alíquota zero para a cesta básica. Né? E a primeiro momento, o que é que nós sabemos? É zero imposto, né? Isenção para os itens da cesta básica. Mas quais são esses itens da cesta básica? Então, o governo ele vai dizer, através de lei, ele vai dizer o que vai incluir, quais são os produtos que vão estar dentro da cesta básica. É o arroz, é o feijão, é o leite, né? É a farinha, sim. a carne, né? E aí, por exemplo, você trazer isenção para carne, eu vou estar atingindo diretamente, eu vou trabalhar com os produtores rurais, né? Com o pessoal do agro. Então, para cada produto, né, a gente tem uma tributação diferente. A gente tem que pensar aquele produto. Por exemplo, se eu tenho um restaurante, no meu restaurante eu ofereço o quê? Serviço de buffet, então é uma prestação de serviço. Né? Então eu tinha a figura do ISS. Sim. Se no meu restaurante é só aquela circulação de mercadoria, né? É a venda do prato executivo, é a venda da bebida, é a comercialização em si das atividades típicas de um restaurante, eu tinha uma incidência do ICMS ali, né? Eu não tinha o que é diferente do buffet, né? Do serviço de buffet, quando eu falo é aquele serviço que a gente contrata, né? Eu vou contratar um almoço lá para minha casa, né, aquela pessoa que faz uma decoração, então são basicamente esses serviços de buffet. Então são serviços separados que são oferecidos dentro da mesma empresa. Então a gente tem que olhar para dentro do negócio da pessoa, entender o negócio ali do empresário, entender como um todo, para que a gente possa fazer de fato um planejamento e indique para ele, a exemplo, Zilka, qual o melhor regime de tributação. Né? A grande maioria dos empresários, eles optam pelo regime de tributação do Simples Nacional. Sim. E aí o Simples Nacional, ele vai ser afetado em partes, né? Nós sabemos que em partes. Mas será, Zilka, que vai compensar você ainda trabalhar com empresas que estão no regime do Simples Nacional, né? E aí a gente passa a explicar. Primeiro, com relação ao Simples Nacional. O Simples Nacional ele vai se manter,
né? Não vai ter nenhuma alteração com relação ao regime de tributação do Simples. As empresas ainda que optaram pelo Simples, eles podem e devem ficar no Simples. Valerá a pena ainda, mesmo com a reforma tributária, continuar no Simples Nacional? Para alguns negócios. Olha só, fiquem atentos. Né? Então, para alguns negócios. Né? O Simples, como vai ser o recolhimento da CBS e do IBS dentro do Simples Nacional? Ali a empresa ele vai optar se vai recolher por dentro do Simples, numa SODAS, né? Aquela... que já paga todo mês, né? Isso, justamente. Ou se ele vai recolher a CBS e o IBS de forma separada do Simples. Os outros impostos vão se manter no recolhimento único, mas aí você vai pagar uma guia a mais, que seria a CBS e IBS. Então, o empresário do Simples Nacional, ele vai ter que optar. Né? E por que é importante essa opção, Zilka? Dentro da reforma tributária, foi criado uma espécie de crédito, né? E aí o crédito, ele vai valer, e até também nós vamos ter a figura do Split Payment, né? Sim, a gente escuta muito isso, né, nas redes, Split Payment, vão monitorar todas as transações, como é que é isso? Né? Então, qual vai ser aqui a diferença de você recolher em uma única guia ou você de recolher em guias separadas quando você está dentro do regime do Simples Nacional, né? Primeiro, as empresas optantes por recolher uma via separada, elas vão poder participar ali de uma espécie de crédito, né? O que é o crédito? Primeiro, antes da reforma tributária, toda a cadeia de produção, vamos imaginar aqui uma blusa. Uma blusa vem lá do produtor rural, que está ali com algodão, ele vai vender o algodão para a fábrica vai fazer a tecelagem, né, que depois vai vender para a loja, e a loja vai vender para o consumidor final. Né? Olha só a complexidade da cadeia produtiva da tributação no nosso país. Então, o que acontecia? O imposto pagava aqui o produtor, era pago pela tecelagem, era pago pela loja, era pago pelo consumidor final. E ficava um em cima do outro, não era deduzido. Como um efeito cascata, né? Isso, era um efeito cascata, né? E aí o imposto se tornava maior para o consumidor final. Né? Ele pagava a maior parte. E hoje não. O empresário ele vai poder fazer abatimentos, que a reforma tributária ele vai chamar de crédito. Né? Então, exemplo, se o produtor pagou R$10 de IVA, né? E quando eu falo IVA, nós estamos falando da CBS e do IBS, né? Eles estão dentro do IVA. Se ele pagar R$10 de IVA, a fábrica de tecelagem, a que vai produzir o tecido, quando ele for pagar 15, ele já vai abater os 10 que foi pago lá na primeira cadeia produtiva, né? Então só vai ficar 5. Então barateou aqui um pouco. Sim. Né? Então isso que a gente chama de créditos que foram criados dentro da reforma, a fim de realmente, Zilka, conseguir baratear esses produtos. Né? A reforma tributária tem uma nota técnica do Ministério da Fazenda, enviada ao Senado Federal, e na nota técnica, a previsão com a reforma tributária é de crescimento do PIB de 12% a 20%. Mas, assim, em termos reais, a gente crescer de 12% a 20%, o que é que vai impactar para mim? Né? E aí, dentro da nota técnica, isso são estudos, né, do Ministério da Fazenda. Nesse estudo, eles disseram o seguinte: olha, Zilka, de 12% a 20%, o que eu consigo colocar em dinheiro na mão da população? Eu consigo colocar aí cerca de R$490 a mais no dinheiro que você tem hoje. É como se fosse sobrar o dinheiro que você tem disponível da sua renda familiar, 490. Então, eu estou colocando dinheiro na mão da população. Tudo por conta desse sistema que vai evitar o efeito cascata, né? Isso. E aí nós falamos também do Split Payment, né? Uma ferramenta, um nome em inglês, mas uma ferramenta que a primeiro momento ela vai ser utilizada entre empresas que fornecem para a empresa, né? O que isso significa, esse fornecimento de uma empresa para outra, e o que é isso e quando vai operar? No momento quando eu for recolher o meu imposto, ele já vai ser descontado na fonte. Né? Já vai ali separar o que é do governo
e o imposto e o valor do produto para o empresário, né? O empresário, ele não vai mais ficar com o dinheiro em mãos. Ele não vai Não vai ter ficar a com aquele faculdade. dinheiro para ele declarar depois, para depois ele pagar o imposto. E aí o que que o governo visa com isso, Zilka? Com esse sistema, o novo arcabouço que está sendo montado com relação a termos de estruturas para a reforma tributária no Brasil, ela é 150 vezes maior do que nós temos hoje. Então, assim, Amanda, vai aumentar a fiscalização? Talvez. Mas vai aumentar a quantidade de informações que a Receita, os órgãos têm hoje, do que tem hoje? Com Inegavelmente, porque eles vão ter mais informações. E que tipo de informação é essa? Vamos pegar aqui o Pix. No Pix você consegue identificar quem está transferindo e para quem você está transferindo. Então o governo ele consegue ter essa informação, né? E aí você imagina uma tecnologia 150 vezes maior, com capacidade de armazenar dados, de colher dados, processar dados em tempo real. Né? Então, o governo ele vai passar a ter dimensão de toda a cadeia, a tudo realmente o que está sendo feito por nossos empresários e também pela gente, né? Pelas pessoas físicas. Então, a partir do momento que o governo ele consegue ter mais dados, aí ele vai começar a visualizar. A sonegação vai ficar cada vez mais difícil, né? Isso. E aí é isso que o governo pretende, né? A pessoa vendeu um imóvel e já fica ali já é deduzido o imposto. Isso, e aí a gente está tratando de um outro tipo de imposto, né? Mas aí, como nós estamos falando aqui especificamente de BS e CBS, né, o governo ele vai ter mais informações com relação a isso. E, consequentemente, das outras transações, dos outros impostos também, né? Então, ele vai ter uma grande capacidade de armazenamento. Qual a lição? O que que nós estamos querendo dizer? Não há margem mais para o empresário, ainda que pequeno, o meu negócio é pequeno, eu não tenho estrutura, mas se planeje. Planeje o seu negócio, né? Busque os profissionais corretos para estar junto ao seu negócio, para que possam instruir, para que possam assessorar a empresa, para que a empresa futuramente não tenha uma surpresa de uma fiscalização. Sim, desde já, assim, o que a senhora acha que é a principal mudança que o empresário precisa entender desde o início, para que desde agora ele comece a se preparar? Pronto. A reforma tributária já começou, né? 2026, esse ano a gente disse que é o ano teste, mas já começou. E como já começou, Zilka, nós não temos mais tempo para esperar. Né? Os empresários, todos nós temos que correr, né? Nós temos que correr para entender. E o que a gente aconselha, Zilka? O empresário ele tem que entender o seu negócio. A partir do entendimento do seu negócio, é importante também que o empresário ele tenha dimensão, né, de regras tributárias. Ele também é importante o empresário entender de algumas normas, né, para que ele tenha a clareza do negócio dele. E ele tem que planejar junto ao seu contador, junto ao seu advogado, a reforma em si, os efeitos da reforma dentro do seu negócio. Por que ele tem que planejar os efeitos da reforma dentro do seu negócio? Para que caso o negócio dele seja um negócio que seja impactado pela reforma, exemplo, já pensou a construção civil, que vai ser um setor, né, que vai sofrer modificações significativas à construção civil, né, os prestadores de serviço de uma forma geral. Então vamos pensar a figura dos prestadores de serviço. Será se o meu produto, o meu serviço, eu vou poder ofertar o mesmo valor que eu vim ofertando antes? Talvez não. Mas por que exatamente o serviço será mais impactado? Você vai ter que modificar seu preço. Porque alguns serviços você vai pagar mais imposto. Alguns produtos você vai pagar mais imposto. Nem todo produto e nem todo serviço você vai conseguir reduzir impostos. Você não vai ter com a reforma tributária uma redução. Pelo contrário, é como a gente tá sempre falando. A depender do produto e do serviço ofertado, pode ser que seu valor aumente. O valor do seu imposto aumente. E se aumentar, você vai ter que mexer no seu preço. Sim. Porque aí você vai ter um problema de fluxo de caixa. Você vai ter que saber precificar muito bem o seu produto, o seu serviço.
Sim, para não ser pego de surpresa, né? E ter prejuízos, Exatamente. né? E ficar ali com a empresa no Existe vermelho. algum tipo de empresa, assim, que precisa ficar mais atento com a reforma? Prestadores de serviço, de uma forma em geral, eles precisam ficar atentos, né? Porque nós tivemos várias mudanças. E a construção civil. Eu E a acho que são construção os civil, dois setores que aqui a gente tem que que ficar mais mais atentos, atentos. né? Então, não ser pego de surpresa, é importante você se preparar, conversar com um profissional de sua confiança, não é? Para que não venha, justamente por conta desse split payment, né? As transações ficarão mais monitoradas, não é? Perfeito. E esse monitoramento e essa dedução na fonte. Aí a pessoa precifica já esperando um determinado lucro e aí pela dedução na fonte já é a menor do que ela esperava, né? Pode acontecer isso se a pessoa não se planejar. Qual a vantagem, Zilka? Ali o empresário ele vai ter a real noção de quanto é o produto dele e de quanto é o imposto em cima daquele produto que ele está ofertando, né? Assim também como a pessoa que está comprando, porque o split payment é justamente isso, é separar, né? O governo já está dizendo o seguinte, ó, essa parte aqui é minha, esse restante aqui é seu e esse aqui é o meu, né? Então você não vai ficar com o que é meu para depois você me repassar, não. Eu já estou tirando aqui a parte que cabe a mim, né? E eu acho que isso na prática, visualmente, é mais fácil porque a gente tem a real noção de quanto custa o seu produto, o seu serviço e de quanto está custando o imposto em cima daquele produto ou daquele serviço. Sim. E eu tô lendo aqui as perguntas que alguns empresários deixaram pra gente. A gente deixou ali uma caixinha no nosso Instagram, no Instagram do Dr. Frank. E assim, como a senhora falou, a reforma já começou, né? Em 2023 já teve algumas mudanças na emissão de notas fiscais e para as empresas não optantes do Simples, né? E esse processo vai finalizar em 2032. Então, ao finalizar, será como a senhora falou, ou será como a senhora falou antes ainda de finalizar a questão da IBS, da CBS, já vai ser implementada aos poucos ou somente ao final de 2032? Exilca, o governo ele tem uma espécie de cronograma, Sim. né? 2026 nós estamos falando de ano teste. 2027 nós temos a implementação de fato da CBS, né? E aí gradualmente nós vamos implantando a IBS e as alíquotas elas também vão sendo gradual. O que o governo diz, Ilka? Por que a alíquota é gradual? A arrecadação do governo ela tem que continuar a mesma arrecadação de hoje. Quanto será essa alíquota? Ainda nós não sabemos ao certo de quanto será essa alíquota de fato em cada produto. Mas estima-se ali, é uma projeção, e aí essa nota técnica também do Ministério da Fazenda, eles dão duas projeções. Uma projeção de um cenário, digamos assim, confortável. Sim. Eles estimam ali uma alíquota em torno de 25%. E num cenário conservador, né, eles dizem cenário conservador, uma alíquota em torno de 27%. Por quê? Né? Porque o governo ele não pode deixar de arrecadar, ou não pode arrecadar menos, né? Porque são os impostos que mantêm a prestação de serviços públicos que são ofertados pelos entes federativos, né? São os impostos que mantêm toda a estrutura da máquina da administração pública. Então, eles não podem arrecadar menos. Isso não tem como. Então, as alíquotas, elas sempre vão ser fixadas anualmente, vão ser revistas pelo Senado Federal, né? De uma forma que o governo não saia no prejuízo, né? Em outras palavras. Eu não posso deixar de receber menos, né? Eu vou ter que continuar com a mesma arrecadação que eu tenho hoje. Então, as alíquotas, elas vão ser fixadas no mesmo valor para que o governo ele continue arrecadando. Mantendo a arrecadação. E com essa questão do monitoramento das transações e tudo, o governo não pode arrecadar menos, mas há a chance do cidadão comum ser tributado a maior no meio dessa transição, no meio dessa confusão de reter o imposto. Tem esse risco de na hora de reter o imposto, o governo reter a maior e se reter
há algo que o cidadão pode fazer? Não, aí tem as compensações, né, Zilka? E essas compensações já existem hoje. Se eu paguei um imposto que não era devido, ou se eu paguei um imposto a mais do que eu deveria pagar, né, existe a compensação. E aí você pode compensar, que é abater no próximo imposto, ou então você pode pedir a devolução do dinheiro, né? Então, esse instituto aqui de compensações, ela permanece intacto. Ele já funciona atualmente e vão permanecer intacto. Outro ponto importante, Zilka, da reforma tributária, porque além da CBS e do IBS, eles vão criar o imposto seletivo. Como é que é isso? Né? O imposto seletivo, digamos assim, é uma atitude que o governo tem para estimular ou desestimular determinadas condutas. Exemplo, o que eu quero desestimular? O que eu vou tributar maior? E aí o imposto seletivo, ele nasce com isso. Eu vou tributar a maior produtos prejudiciais à saúde e prejudiciais ao meio ambiente. Então aqui eu tenho esses dois parâmetros. E a lei vai ter que dizer que produtos são esses, né? Mas exemplos de produto que já tem uma tributação maior do que os demais, né? O tabaco, para ser feito o cigarro, porque é prejudicial à saúde, né? O álcool é prejudicial à saúde. Então, esses produtos, eles entrarão na tributação do imposto seletivo e terão uma carga tributária um pouco maior. Por quê? Porque o governo, ele quer desestimular o consumo de cigarro, ele quer desestimular o consumo, né, de forma desenfreada de bebida alcoólica. Sim. Então, esses produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, eles estão tendo uma chance também de tributarem a maior produtos que vêm de fora, internacional, para desestimular o consumo internacional. Eles podem fazer isso, por exemplo, há produtos que vendem nacionalmente, produtos a mesma categoria de produtos, por exemplo, maquiagem, que vendem internacionalmente. Aumentar esse imposto internacional para que desestimule o consumo dos produtos internacionais. Zilka, as regras com relação ao imposto de importação e o imposto de exportação, elas vão continuar a mesma. Continuem as né? O que muda aqui na reforma tributária? ICMS, ISS a primeiro momento, né, a PIS e a COFINS. E aí falando de questões federais, né? Aqui nós temos o imposto do município, do estado, que vão ser unificados, né? E aqui nós temos 2 da União que também vão ser unificados. Com relação ao IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, o governo, a primeiro momento, quis tirar, mas depois ele disse que não, por conta da Zona Franca de Manaus. Então, assim, o IPI, ele continua e não continua ao mesmo tempo, né? Ficou uma coisa ali meio como se fosse em cima do muro. Mas o IPI, ele vai operar e vai continuar existindo, incidindo para proteger os produtos da Zona Franca de Manaus, né? Então, é uma coisa que, para a gente, a primeiro momento, a gente não sente tanto esse impacto desses impostos. E com relação aos produtos importados, né, praticamente vai continuar a mesma coisa. E se eles recolhem, qual vai ser a diferença deles? No recolhimento do ICMS. Porque além do imposto de importação, ele também tem que pagar o ICMS. Né? Então, essa vai ter aqui uma diferença. Uma pequena diferença. Então, suas comprinhas aí da Shein, né, que o pessoal gosta muito, não vai ter muitas alterações, né? E, assim, doutora, pra gente finalizar, se você quisesse dar um único conselho pro empresário hoje, qual seria? Meu único conselho para os empresários é planejamento e é de educação fiscal, de fato, né? Conheça o seu negócio, conheça toda a estrutura, conheça toda a operação do seu negócio, para que você não possa sair perdendo. Pelo contrário, né? Para que você identifique a oportunidade junto à reforma tributária, identificando essas oportunidades, de repente você pode pensar numa mudança de regime de tributação. Eu acho que o Simples Nacional não cabe mais ao meu negócio, então eu vou pensar ali no lucro real, lucro presumido. É para poder conseguir aqueles créditos, né? Justamente. Então, a palavra é planejamento, que o empresário ele se planeje, que eles consulte os profissionais da sua confiança, consulte o seu advogado, consulte principalmente o seu contador, que ele discuta ali também junto ao contador, junto ao advogado, tributaristas, os efeitos da mudança dentro do seu negócio, né? Porque aqui nós não temos mais espaço, né, para o empresário que vai ficar de improviso.
não tem mais como brincar de ser empresário com essa reforma, né, doutora? Então, foi uma honra tê-la aqui conosco. Muitas coisas ficaram esclarecidas. Claro que, como a gente falou nisso, não tem como esgotar o tema porque é muito grande, né? Como a doutora falou, procure um profissional de sua confiança para que você tenha um melhor direcionamento, porque não tem como ignorar a reforma e deixar para a última hora é um risco, e é um risco que você não vai querer correr. Então, muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Doutora, a senhora quer complementar alguma coisa para a gente finalizar o nosso episódio? Na verdade, Zilka, agradecer o espaço, né? O tempo é curto, a gente não consegue tratar de todos os temas da reforma tributária, de todos os temas do direito tributário, todas as mudanças que estão acontecendo, mas que a gente possa ter colocado uma sementinha na cabeça do empresário, também na cabeça da pessoa física, para que possa consultar, para que possa se planejar e entender, né, que a gente não pode mais trabalhar no improviso, né? A gente tem que trabalhar e para que o seu negócio cresça, né, ele tem que crescer com os profissionais certos. Sim, falou bonito, doutora, muito bem. E é exatamente isso. Às vezes tributário é uma coisa que as pessoas fogem, né, disso, assim, começa a sentar, falar isso na mesa, não quero nem saber, aí vira as costas. Para você não bater cabeça com isso, contrate um profissional que saiba e vai resolver seus problemas para você. Contrate um profissional de sua confiança que saiba e você cuida do negócio principal, que é o que faz a roda do seu negócio girar. Então, essa é a importância do contador e do advogado tributarista no meio dessa reforma. Então, agradeço a você por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com aquelas pessoas que você vê que precisam dessa informação. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!